galera, sejam bem-vindos. E aí, eu dizer, aí, Manuel. Fala, Daniel, beleza? Oi, Bel. Começaremos daqui a um minutinho, tá, pessoal? É isso aí, garoto. Beleza. Hoje nós vamos bater um... Oi, amor! Hoje nós vamos bater um papo, um super papo com a Tatiane Atílio, nutricionista. Vai ser muito legal. Deixa eu já convidar ela aqui. Já colocando a Tatiane no ar. Oi, Tatiane, tudo bem? Olá, boa noite! Boa noite a todos, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está aí nessa pandemia maluca que a gente está vivendo? Gente, eu não assisto muito TV, né? Mas hoje, já fazia uns dias que eu estava sem dar uma olhada como é que estava a Covid por aqui. Tomei um susto. Nós tivemos aí, de ontem para hoje, 711 casos confirmados, assim, um crescimento Caramba. absurdo. Foi a capital de maior crescimento de Covid no Brasil. Nossa Senhora, hein? Presta atenção! Aí vocês estão em isolamento agora? Então, nós no início da pandemia, em março, teve uma restrição assim bastante forte, tanto que o número de mortes aqui na cidade, ele não chega, acho que chega a 10 no máximo. Não é certo. muita, não são muitas mortes. Porque nós tivemos no início um controle muito rigoroso. A gente teve toque de recolher 8 horas da noite, até às 6 horas do outro dia. Aí a hora que começou abrir um pouco mais, aí o pessoal aproveitou e tipo, acabou. Acabou não, né? Acabou não. Eu sei como. Você está em que cidade, Tati? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá Isso, certo. pertinho do Pantanal. Pertinho do Pantanal, né? Um dos meus sonhos é visitar o Pantanal. Você sabe, antes dessa pandemia, aliás, foi a minha última viagem para comemorar o meu aniversário, Henrique. Eu estava em Bonito. Bonito fica a 300 quilômetros aqui de casa. Então era assim, eu surtava até embora do mundo, eu ia para Bonito. E tem lá meus refúgios maravilhosos. Que saudade de pegar a estrada e partir Bonito, porque é assim uma coisa fora do normal, assim, é maravilhoso mesmo. Eu imagino, deve ser muito legal. Mas, mulher, vamos conversar um pouquinho. Me fala, então, dessa sua ascendência italiana. Você é italiana? Eu praticamente sou italiana. Meu avô nasceu em Roma, eu tenho meu avô paterno é romano. Os meus bisavós, meu bisavô napolitano ou siciliano e a minha bisavó, um é napolitano e o outro é siciliano materno. Então, todo mundo em casa é italiano, né? Eu tenho descendência dos dois lados, eu sou do lado do meu pai, meu avô meu pai é a primeira geração, eu sou a segunda geração. Ah, tá certo, tá certo. E me conta, fala um pouquinho pro pessoal aí como foi essa sua chegada no mundo da nutrição. Conta um pouquinho aí da sua história para o pessoal te conhecer melhor. Pois é, então eu sou a Tatiane Atílio, a nutricionista. Quero agradecer aqui a um monte de gente que me segue lá, seguidores meus, pacientes que estão aqui, ó. Beijo de monte no coração de vocês. E para quem não me conhece, eu também sou Tatiane Atílio, não muda. O beijo também tá valendo. Fica igual, tudo bem? Vou começar a seguir, que não tem problema. Na próxima live eu vou falar um beijo no coração igual. Bom, tá certo. Eu fui para a faculdade de nutrição, deixa eu acender um pouco mais aqui essa luz para ver se fica legal. Eu fui assim. Ficou bom, ficou bom. Eu fui para a faculdade de nutrição já velha. Entrei na faculdade velha assim, né? Porque o pessoal vai com 18 anos, 19 anos, eu fui mais tarde do que isso, né? Eu já estava casada, inclusive, e tal.
E eu decidi pela nutrição, presta atenção, Henrique, foi assim, ó, a mãe do pai da minha filha chegou para mim e disse assim, Tati, por favor, eu já trabalhava, eu era gerente financeira, trabalhava na área de finança, era outra área que eu trabalhava. Você tem que fazer uma faculdade, porque os anos vão passar, e eu lá na época era Bamerindos, ainda. Eita, caramba. Tá? Aquele da poupança que nunca acaba, continua boa, né? Eu tenho lá, você também lembra, né? Claro que eu lembro. Então, e daí na fila do banco que a gente pagava para fazer o vestibular, eu lá com o manual do aluno, pensando comigo, gente, o que eu faço? Já fiz psicologia 3 anos, letras 2 anos, já a parte financeira eu atuo. Olha, nutrição, cara, eu sou a rainha da dieta, vou fazer isso aqui, né? Porque então eu tinha feito todas as dietas do mundo, tomado todas as anfetaminas, tomando tudo que você possa imaginar. E tudo que eu sabia era que tudo que eu tinha feito não tinha funcionado. E a minha esperança maior do mundo era entrar na faculdade de nutrição e alguém dizer assim para mim, ó, tá vendo? Você tem que fazer isso aqui que vai dar certo. E não foi bem assim. Verdade. Isso foi, você falou, 2001, né? Quando você resolveu fazer isso. Eu sou da turma de 2001, a faculdade de nutrição é 4 anos antes, então... Caramba. Foi 98? 88, 98, 97. 98. Eu sou de 98. Eu sou da segunda turma de nutrição aqui do Mato Grosso do Sul, da Universidade Católica. E no meu ano foi reconhecido o curso de nutrição com nota B. E eu fiz parte da comissão do MEC. Eu fui lá pressionada pelo MEC. E foi, assim, um terror total para conseguir a gente aprovar o curso. Nossa, foi muito ruim. Assim, eu lembro, foi um nervoso total. Obrigada, Carol. Um beijo para você. Olha lá, fez nutrição, tá salvando a minha vida. Que coisa boa, que coisa boa. Me fala uma coisa. Tu contou para mim que tua infância foi regada a óleo de fígado de bacalhau e muita comida italiana. Nossa, gente, eu sou de família onde criança magra é doente. Não existe isso que criança magra é saudável, né? A gente, inclusive, tem uma passagem muito bacana, lembrando aqui da minha avó, minha madrinha, e nós tínhamos assim, ela já fazia isso com a minha mãe, de bater ovo de pato, né, ovo de pata, com caracu e mais uns negócios, óleo de fígado de bacalhau, emulsão de Scott. Não é essa que tem sabor, não. O negócio era feroz, assim. Batia e a gente tomava aquilo com casca e tudo, assim. Tomava chorando e depois de chorar também. Era um negócio louco, né? E a minha avó, quando a gente ia na casa dela pela manhã, que nós morávamos no mesmo terreno, assim, tinha uma casa mais pra cá, dela pro outro lado. E a gente, minha mãe, não levantava tão cedo quanto a gente, porque nós levantávamos, eram 3 irmãos, tudo escadinha, então a gente levantava cedo, corria para casa da minha avó, aquela mesa posta com ovos quentes, e pão, e queijo, e tudo. Vó, a mãe não deu café da manhã pra gente, a gente comia 200. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que é caracu? É cerveja preta. Ah, tá. Eu imaginei que fosse isso, mas eu não acreditei que isso fazia parte. Pois é, cerveja preta, inclusive, para quem estava amamentando, cerveja preta tinha que fazer parte do cardápio. Nossa, leite, cerveja... né? Dá leite, cerveja preta e tal. Não sei de onde que o pessoal tirava aquilo. Acho que a gente dormia depois, certeza, eu não lembro. Acho que a gente dormia, porque não era uma quantidade muito grande. Eu acho que era para tirar o sabor, alguma coisa assim. A cerveja preta, que tem a sustância, sempre. Aí lá eu conhecia a sopa de ossobuco também. Certo. Vou contar uma coisa aqui. Nossa, será que eu conto? Conta. Vou contar um negócio. Na carnívora, a gente come do rabo ao focinho, né? Pois é. Lá na minha casa, quando eu era pequenininha em São Paulo, a minha mãe fazia miolos de boi. Delícia. Delícia, já comi, já. Maravilha. Hoje e daí ela difícil, falava... né? Hoje em dia é difícil, você encontrar miolo. Difícil. Ela fazia milanesa, claro, a italiana vai fazer de que jeito? Fazer milanesa. Lógico. E daí falava pra gente
que era frango, e nós comíamos muito. A gente comia a flor da abóbora, salada de carne fria. Italiano tem uma coisa assim, a gente come tudo que é bom e tudo que não é bom também, né? Então a gente come, o pão sempre está na mesa, mas tem um azeite de boa qualidade também. É. A gente tinha aquilo de fazer a massa em casa, então não tinha todos os aditivos, conservantes, né? Então o dia da mama fazia lá o rolo do macarrão, cilindro, né? E fazia Entendi. direitinho. E daí, uma vez aqui em Campo Grande já, a minha mãe falou, não, mas é macarrão, mas tem que ser de grano duro, vamos fazer. Pegou o cilindro, ficou horrível. Nunca mais, nunca mais. Porque, claro, a qualidade do trigo é outra, né? Claro, claro. Você já esteve lá na Itália, visitando as suas origens? Não, infelizmente ainda não. Eu já procurei, nós fizemos aí uma pesquisa, a minha tia queria a cidadania, nós temos direito à cidadania, até a minha filha tem direito, e nós tem lá no Museu em São Paulo, dos imigrantes, tem lá o navio que meu avô chegou, o Ah, nome, legal, tudo legal, legal. direitinho, muito, essa coisa do italiano é muito assim, eu cresci ouvindo palavrão italiano, todo mundo gritando, né, a gente não fala O italiano fala e gesticula muito. não. O Se italiano prender fala e a mão, gesticula muito. a gente não fala se prender a mão. Bom, me diz uma coisa. Nessa época da tua infância, você me falou que nasceu com quase 4 quilos. Você ficou com sobrepeso na tua infância? Era gordinha? Olha, a minha mãe conta com todo orgulho do mundo que ela tinha que sempre passar pomadinha nas minhas dobrinhas para não Ah, assar. Cara, eu era um bebê Shar-Pei, certeza. Sabe aquele cachorro eu Shar-Pei? sei. Que é inteiro enrugado? Eu era aquilo, certeza, assim. Era um negócio... E com o maior orgulho do mundo. Ai, minha filha tem várias dobrinhas, é uma fofa. E aí, isso, tua infância e adolescência, então, foi com sobrepeso. Quando foi que tu começou a fazer dieta, Tati? Então, daí, assim, todo mundo em casa é muito corpulento, né? Eu tenho um Certo. irmão que é assim como você, que dá raiva, magrinho e tal, é aquele negócio que é o único da família que puxou a genética da família do meu pai. Mas a parte da minha mãe é todo Aham, mundo corpulento, ninguém é frágilzinho, o pessoal lá pega pesado, assim, entendi. né? Então, e ele cresceu com 4 quilos e pouco, ele ficou preso na costela da minha mãe, você imagina? Nasceu no Caramba! fórceps. Pois é, ele era gigante, assim, pesava um monte, né? E aí eu comecei a olhar, assim, eu lembro, pequenininha, que as meninas da escola tinham as pernas fininhas, e o meu shorts ficava grudado na coxa, aquilo não Aham. dava certo. Você entendeu? Quando os cambito, gente, não tá normal isso daí, né? Não, e foi indo e tudo até um dia que nós, numa baladinha de saída, vou ter que falar, matinê. Matinê, gente, é cinema de tarde. Numa matinê, a gente parou numa farmácia e subiu aí na balança, todo mundo pesou menos do que eu. Falei, gente, eu sou uma gorda! Foi a hora que você se tocou, né? Foi daí que caiu minha ficha, mas gente, como assim, né? E daí que eu comecei uma coisa louca de ir em médico e tomar remédio, destruir a minha tireoide, destruir o meu sistema hormonal, destruir, assim, essa parte de hormônios sexuais, tireoidianos, hipotálamo, virou um rebu de De tanto tanto medicamento. medicamento que eu tomava e ficava louca, né? Porque, claro, quem não fica louca? Então, quando eu cheguei na sala de nutrição, eu era aluna chata. Mas, professora, por que isso? Certo. Não, isso aí não rola, não. Não, já fiz isso aí. Não, não funciona, não. Tudo que Não, estava também não ensinando, estava fiz tentando isso. e não a professora tentando falar, mas você já tinha feito. A professora me explicava, não, assim, assim. Aí, logo no primeiro ano,
eu já fazia, porque eu já estava mais adulta, né, do que o pessoal, Aham. eu ia na faculdade, não era para fazer festa, porque o pessoal vai, no primeiro dia de faculdade, eles já querem formar a comissão de formatura. Vamos formar a Exato. comissão de formatura e vamos fazer as O foco festas, é né? festa, né? Não O é? foco é festa. Exatamente. E eu já tinha passado, já, né, o que elas estavam procurando eu tinha dentro de casa, marido, né? Mal sabia elas, depois eu contei. Não era muito bom. Mas enfim, então eu ia muito fundo, assim, cara, vou estudar demais. Enquanto o pessoal comprava coisa para formatura, eu comprava livro de bioquímica, de fisiopatologia, eu ia a fundo. Eu procurei estágio com cardiologistas, então eu fiz estágio logo no meu primeiro ano. E eu decidi que eu ia ser nutricionista clínica. Né? Certo. Eu ia ser nutricionista clínica. Eu não gostava de maromba, eu não gostava de academia, eu não gostava de gente que queria emagrecer, eu também queria emagrecer, então eu só podia chorar junto. Então, Aham. assim, e mesmo assim, eu sempre tive um corpo bom. Eu nunca fui obesa, grau 3, né? Certo. Eu falo que a única pessoa que não era feliz com o meu corpo, porque hoje eu sou, era eu. Porque, assim, Certo. dentro da classe masculina, o meu biotipo sempre fez muito sucesso. Aham. Cintura fina, quadris Aham. largos, né? Uma mulher com curva, né? Então, assim, depois que eu fui descobrindo isso, daí eu fiquei mais feliz. Você Depois eu fui sabe, ficar feliz e mais saudável, mas eu fiquei é mais claro, feliz aí. claro. Você sabe que eu faço nutrição também e assim, não mudou muita coisa de lá para cá, sabia? Sabia, Infelizmente. porque eu fui professora até muito pouco tempo. Eu dei aula na universidade, Ah, né? você Eu chegou a dar fui aula professora. que cadeiras você Fui. A lecionava? coisa mais linda é você, é um sentimento único, é você voltar para a universidade que te formou e ocupar o lugar de ser De um mestre, né? professora. Legal. E daí eu Deve ser uma consegui, emoção muito legal, realmente. é uma emoção, me arrepia de falar, uma emoção muito grande. E quando eu fui de 2007 a 2009, porque a Ana Lu nasceu e eles me mandaram embora confortavelmente, até porque eu revolucionei um pouco, né? Quando eu estava lá, eu fiz umas coisas assim, porque eu consegui conquistar o cargo de coordenadora da clínica de nutrição da universidade, né? Então, daí eu coloquei o pessoal do primeiro ano para fazer estágio. Já fazia estágio observacional. Vem aqui como Para é, já aprender, tá certo. né? Tá certo. Vem vindo, vai ver como é e tal. Vamos desenvolver o que tem que fazer. Peguei, não, essa lista de substituição não existe, não vamos reduzir essa lista, vamos fazer uma equivalência diferente. Não, não Aham. vai entregar a dieta depois de uma semana, vai entregar no dia, vamos embora sentar, calcular a dieta todo mundo. E fui fazendo isso, né? Trabalhei em hospitais, trabalhei com a Novartis, trabalhei com a Suporte, com o Abbott, que são laboratórios de dieta integral, porque eu era nutricionista clínica. Então, meus 5 primeiros anos de formada, eu trabalhei com pacientes críticos. Crianças com paralisia cerebral, Certo. sequelados de AVC, câncer e paciente crítico de UTI. Eu Caramba. era eu que fazia o laudo e avaliação nutricional e prescrição de dieta integral nos hospitais, da parte de uma equipe de neurocirurgia. Neurocirurgia. A dieta, uma curiosidade minha, a dieta integral, ela tem a mesma composição da dieta tradicional, que é servida no hospital, por exemplo? Não, não. A dieta enteral, ela tem, é quase um medicamento, né? É Certo. quase um medicamento. A dieta enteral, ela é utilizada no hospital em duas situações. Quando o paciente não pode mastigar, né? Certo. Quando ele está em coma, quando ele tem o refluxo gastroesofágico, que Uhum. chega a fazer broncoaspiração e daí dá Certo. sepsemia, né? É o paciente que fez uma cirurgia, ou seja, que ele está com algum comprometimento do trato digestivo, a gente entra, que A agora dieta é colocada descobre é na dito, na sonda. sonda e Enfia o cano, vai enfia até o o cano pelo estômago ou vai até o nariz. intestino? Se tiver refluxo, até o intestino.
Muito difícil eu fazer a prescrição para estômago, porque corre-se o risco, já que a cânula, né, a sonda passa pelo Vai acabar deixando o esfíncter esfíncter aberto, né? e acaba o esfíncter aberto, então você tem ali uma probabilidade muito grande, mesmo com bomba de infusão, que é um negócio que fica pingando ali a dieta, né? E o corpo vai absorvendo, e foi ali que eu aprendi demais. Eu imagino. Foi um aprendizado muito, muito, muito bom. E fui até me aventurar na dieta parenteral, que é direto no sangue. Então, que a nutricionista solicita e quem faz é o farmacêutico. Então, você faz esse tipo de alimentação e vai vendo assim o paciente. Foi ali que eu falei, rapaz, é para isso que serve a nutricionista. Não é para emagrecer, é para cuidar. Porque o nutricionista hoje virou um emagrecedor, né? Exatamente. Assim, 99% das pessoas que procuram nutricionista, assim, 99 não, mas uns 80% é para emagrecer. E os outros 20% é porque quer participar de campeonato de bodybuilder. Exatamente. que é o que está na moda hoje, né? Só o que a gente vê hoje é a gente querendo virar fisiculturista. E eu fiz parte de um mundo completamente à parte disso, porque eu já vim na universidade consolidando uma história de vida e de saúde que eu queria muito. Eu perdi o meu avô aos 18 anos, que era o meu padrinho de diabetes, né? E imagina para o italiano cortar pão dele, não pode comer pão. Né? Então, igual cortar o cuscuz do nordestino. Exatamente. E só que tem uma coisa, né? O italiano ele não permite, principalmente para uma mulher ou a mulher. Não, o italiano ele é assim. A estrutura familiar italiana é muito legal. O italiano ele protege muito a família, né? E obedece a mulher dele quando ela grita. Sempre. Certo. Mas é um bicho teimoso, rapaz do céu, um bicho teimoso demais. Então, assim, ele fez mesmo doente, né, já com diálise, depois entrou na hemodiálise e tudo, ele comia pão, assim, e a médica na época dizia a nós, ó, a máquina vai filtrar, então tudo que ele quiser comer, vocês dão. E ele saía da hemodiálise, ele pedia pizza. De anchova. A gente dava pizza de anchova para ele. Então, aquilo já estava naquela... Minha avó morreu com 104 anos. E ela tinha o hábito de mascar fumo. Era a cara dela, lembro como se fosse hoje. E assim, a última consulta que ela foi ao médico, antes de morrer, meu pai chegou até a perguntar se deveria retirar e tal. O cara disse, pô, vai tirar para quê? É a única fonte de prazer que a pessoa tem. Ela não vai viver 15 anos porque você vai tirar, né? Então, às vezes isso tem que pesar também, né, na decisão. Na situação que ele estava já, foi muito, muito... Não tem... Quando chega, eu falo assim, existem alguns momentos na sua vida que você precisa se posicionar. Sim. O primeiro momento é aquele momento que você está com um corpo bom, saudável e que você tem condição de manter a sua saúde, atrasar possíveis doenças e ainda por cima envelhecer com qualidade de vida. Esse é o ponto ideal para que você tenha uma consciência que o alimento serve não é para encher a sua barriga, mas para nutrir as suas células todas. Então, esse é o momento ideal. O segundo momento é quando você toma um susto e daí dá tempo ainda. Dá tempo de você fazer uma reversão, porque o corpo é lindo. O corpo sempre vai trabalhar para lutar por vida. Isso é uma coisa assim. Eu tenho um paciente agora, de pouco tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, 92 anos, desculpa, vou tirar aqui o barulho, só um pouquinho, pronto. 92 anos, quando eu peguei o caso, ele estava acamado há 7 meses. Caramba. Tá? Acamado, sem se mexer. Doença pulmonar crônica obstrutiva, né, DPOC, e contráqueo, e uma gastrostomia, que para quem não sabe é um botão, literalmente um botão que abre e fecha, que está no estômago, a gente abre e coloca alimento ali, e daí a pessoa não come, não fala, ele nem andava, né? E quando eu assumi o caso, ele estava nessa situação.
E a gente foi evoluindo, eu fui me trabalhando ali, fui trabalhando, trabalhando. Eu vou te dizer que hoje, né, no dia que eu dei alta, a minha alta, eu falei, olha, eu posso chegar só até aqui, porque eu não sou de ficar Claro. prorrogando aquilo que eu não tenho condição de evoluir mais. Ele estava fazendo bicicleta de fisioterapia, Que legal. caminhando com andador, e o dia que a fonoaudióloga colocou uma válvula e que eu ouvi ele dizer oi para mim, chorei rios, né? Muito Chorei legal. rios Muito porque legal. Essa é a é um nutrição. Essa é a nutrição. Né? Exato. exatamente, Essa é a nutrição. É exatamente. isso aí. Então, é uma coisa assim fantástica. E como eu não acredito que as coisas são por acaso, Aham. olha só, eu entrei na universidade e já era apaixonada pelo diabetes. Eu Certo. queria saber o que ia acontecer, o que tinha matado meu avô, né? Aham. Porque o meu avô, as lembranças que eu tenho de um avô italiano, você não tem noção do que é ser neta, a primeira mulher e a única mulher neta, Eita. né? E ainda afilhada, você não tem noção o quanto a gente é mimada, é pouco. Eu Você imagino, eu pensou, imagino. aumenta 10%, que é pouco, é um negócio assim, fora do normal. Então, meu avô, nossa, para mim faz ontem que ele faleceu assim, e eu tinha 18 Entendi. anos. Então, eu Entendi. entrei na faculdade, putz, meu avô, o que é isso que matou meu avô? E logo eu recebi de um professor, doutor em nutrição, um livro de diabetes em espanhol. E ele passou o livro para mim e eu fui. E o meu primeiro paciente, era home care, era um menino, um adolescente, pré-adolescente, que era diabético tipo 1. E ele internava quase todo mês com cetoacidose, porque a mãe dele, uma querida mesmo, comprava tudo que podia de fora, né? Aqui em Campo Grande nós tínhamos pouca ainda oferta de produto zero, né? Que a gente Certo. achava que era o máximo que o produto diet, achava aquilo, e ele comia Aham. internado, presta atenção. Só que ele comia assim, ele tomava, lembro que 3 pets de 2 litros de Coca Zero, que era Coca Diet na época, né? Qualquer idade. E ele internava. E aí a gente começou e ele parou de internar 2, 3, 4 meses sem internação. Um dia eu saí tão emocionada do consultório, entrei no carro, chorei, agradeci para Deus. Falei, nossa, como é que eu vou cobrar quando eu precisar cobrar para fazer isso? Porque é muito gratificante. É muito gratificante. É uma coisa que te... você queria ser médica? Acho que não, porque quando você tem essa proximidade com o alimento e sabe o que aquilo vai trazer para você, é uma coisa assim... Olha o meu cachorro. É uma coisa assim fenomenal. É Sabe como sabe? apaixonante, né, Tati? É É uma coisa apaixonante. assim... É um negócio que a gente fica encantada de saber o que faz o alimento no corpo. Enfim, passou. Depois eu fui fazer mestrado. Para quê? Diabetes. Claro. Eu estava estudando para fazer um fitoterápico para diabetes quando eu engravidei da Nalu. E daí tive que abandonar, né? Porque mexendo com química, laboratório, tudo Claro. isso não é legal. Aham. Eu falei, depois eu retomo. Doce ilusão, porque depois que a gente é mãe, a gente não consegue mais, enfim, né? Mas quando veio o diagnóstico dela de diabetes, e eu que vi, ela nunca internou. Ela começou a se comportar de forma alterada e tal. Eu falei, tem alguma coisa errada com a minha filha. Não tá legal. Aí cheguei pro pediatra, amigo de anos. Eu atendi, assim, a família dele, os filhos, a sogra, todo mundo, ele. Falei pra ele, precisa pedir exames. Ele ligou, você é louca, você é mãe nutricionista, píssica, o que você tá vendo nessa menina? Essa menina nunca tomou antibiótico na vida, Tatiana. Eu falei, eu sei. Você cuida dela com própolis, com não sei o quê, toda natureba. Não tem, essa menina não tem nada. Você sabe que ela não tem nada. Eu falei, não, eu sei que ela tem. Ela não tá bem. Mas quais são os sintomas? Eu não tenho sintomas, ela não tá bem. E daí foi feito, e já no primeiro exame que saiu glicose na urina. Já saiu a Com glicose. que idade ela tinha, Tati? 6 anos. 6 anos.
6 anos. E na hora, assim, que eu peguei o exame, eu lembro que eu comecei a chorar desesperada. E o meu pai, que tem uma sabedoria, assim, fora da realidade, ele falou assim, por que você está chorando? Eu falei, porque a Ana Lu é diabética. Quem disse? Eu tô dizendo. Ele falou, você não é médica? Eu falei, não, mas eu sei! Eu estudo para isso, você não tá entendendo que uma coisa italiana é isso, gente. Sempre a gente vai ser filho, filha, entendeu? Não, Não importa a não vai idade. ser. Não, você vai morrer. Sempre você é a bambina. Nunca Aham, você vai deixar de ser bambina, aham. nunca. A bambina minha, e é assim que é. Aí ele falou assim pra mim, por que tá chorando? Porque ela é. Mas você não sabe, pai, eu estou dizendo ela é. Então tá bom. Então, se ela é, quem é a melhor pessoa para cuidar dela, se não você, que é nutricionista clínica? É, Foi 2 tapas de luva de peligroso. é Ok! verdade. É. Ok. Nesse momento, eu parei de chorar, né? E fui atrás de trazer para minha filha. Só que eu sou muito determinada, Henrique. Eu sou muito determinada. E eu queria para minha filha, se eu pudesse dar o meu pâncreas para ela, eu daria. Mas sem sombra de dúvida, eu daria o meu Não, eu pâncreas para ela. acredito, eu acredito. Eu não podia fazer isso. Como eu não podia fazer isso, italiano é assim, né? Italiano não é pela metade. A gente é É por 880. inteiro, né? A gente não gosta de cinza. Ou é branco ou é preto. É um negócio bem assim. Então, desculpa, você tá de camisa cinza, nada contra a sua camisa. Mas assim, e daí eu fui demais da conta profundo na insulina, como é. Tanto é que eu não deixei a médica contar para ela, a endócrino. Quem contou para minha filha que ela era diabética, porque ela era diabética, fui eu. Ela tá com que Eu idade hoje, expliquei. Tati? 11, 11, certo. 11 anos. E daí, já no segundo ano, ela mesma se aplicava, ela mesma furava os dedos, Sério? ela Com mesma, 7, 8 anos? tudo. Já ia para a escola carregando a insulina dela e ela falava para todo mundo: Isso eu não posso comer. Não, tem açúcar, olha aí, não posso comer. Isso eu não posso. A minha mãe não deixa. Mãe, eu posso comer isso? Então eu jogava com ela, eu joguei muito livro com ela, já recebi muitas críticas por conta disso. Você Sim, não imagina a quantidade de críticas que eu ouvi eu por, imagino. nossa, você está fazendo isso com a sua filha? Você devia dar doce para ela e daí depois da insulina. Não. Tem festinha. Esse é o mantra da indústria farmacêutica, né? Pode Exatamente. comer o que quiser, depois a gente bota insulina e fica tudo normal. Exatamente. A insulina é utilizada, infelizmente, pelo menos eu acho aí, pá, mais da metade dos diabéticos, como remédio. Insulina não é remédio. Atenção, você diabético. Insulina não é remédio. Insulina é um hormônio que você precisa para metabolizar o carboidrato. E aí eu vou te contar uma coisa, você diabético, você não sabe ser pâncreas. Eu tentei. É isso? Boa, boa, Eu, boa. eu tentei ser um pâncreas. Eu tentei ser o melhor pâncreas que eu podia ser. E eu não consegui, eu falhei. É isso aí. É isso aí. Eu E isso, falhei. isso parece que não entra na cabeça dos nutricionistas tradicionais, dos endocrinologistas, que acham que é só resolver, só botar insulina e resolve. Mas não é assim que funciona. É, eu até tive uma conversa com o endócrino da minha filha, hoje, que é chefe da pediatria e metabologia da Universidade Federal. E nós conversamos muito sobre isso. Eu dizia a ele, como é que faz a conta? Porque a primeira coisa que eu abri o consultório dele no dia que eu cheguei, com um caderno, eu passei 2 anos aferindo, furando na luz. Se eu precisasse furar na pálpebra dela, eu furaria sempre, para saber como é que faz a tal da contagem do carboidrato. Meu, não pode. Se eu já sabia que a comida naquela tabela do Guilherme Franco, ainda é do Guilherme Franco? Hoje a gente, hoje a gente usa muito a taco e a tucunduva. Então, tucunduva estava começando no meu Olha tempo. aí. A gente usava do Guilherme Franco. Depois você faz o comentário o que é isso aí.
Mas o que acontecia? Eu já sabia que aquela Guilherme Franco não existia aquilo, gente. Para! O valor do alimento, a biodisponibilidade do alimento e a qualidade nutricional do alimento dependia do sol, da sazonalidade, da colheita, transporte, logística e tudo isso. Então, a gente tinha um desvio padrão muito alto. Então, como é que eu conseguiria fazer um desvio padrão para calcular uma insulina que pode ter um efeito de hipoglicemia? Opa, peraí. Então, a minha preocupação eram duas. Primeiro, se eu fizer uma hiperinsulinemia, ou seja, se eu aplicar insulina demais, a minha filha entra em coma, dormindo, na madrugada. Por que na madrugada que acontece? Porque a gente não tem nenhum outro hormônio que é anti-ação da insulina. Então, a insulina atua de forma livre, leve e solta. Ela não cai, ela despenca, faz bruft, né? Então, como que eu vou fazer isso? E outra, se eu fizer uma hiperinsulinemia, se eu der muitas doses, como vai ser a Nalu daqui 30 anos? A insulina não vai funcionar mais. Vai existir uma resistência à insulina. Então, o meu pensamento já era esse. E daí que a primeira coisa que eu abri o consultório, eu lembro que hoje eu disse para ele assim, doutor, contagem de carboidrato é uma furada. Não me venha com essa conversa. Já foi logo na lata. Mas bem assim. Aí eu falei, ó, tá aqui comprovado. Tá aqui comprovado. Ele falou assim, eu sei. Mas o que acontece, e eu vi depois como nutricionista, e que às vezes a gente tá aqui numa live, às vezes a gente tá falando pro público numa palestra, eu faço várias palestras, né? Inclusive as de diabetes, a Nalu que faz a abertura, é ela que chega lá. Aliás, filha, um beijo, a mãe ama você. Né? Ela faz abertura, né? Já chegou o dia de eu fazer lá em Londrina a palestra falando de diabetes. Uma moça começou a chorar e ela falou, mas por que você tá chorando, né? Ana Lu foi lá, minha filhinha tem 1 ano, é diabética, tal. Ela saiu dali, foi lá, fez a cena assim pro palco. Eu falei, Geraldo, vocês que a minha filha precisa de mim, eu preciso ver a glicose dela, ela era pequenininha ainda. Ela falou, mãe, depois você conversa com a filhinha dela, tem diabetes. Travou. Voltou. E ela pediu para eu conversar com a moça, que a filha tinha diabetes. A própria Nalu. O tamanho da conscientização dela. Verdade. E daí, o que acontece? Quando você vai dizer, eu peguei uma paciente lá no norte, ela me ligou. A minha filha é diabética, eu quero saber o tamanho do cuscuz que eu posso dar para ela. Como assim? Você tá entendendo? Ela estava no interior do Nordeste, sem nutricionista, tentando um endocrinologista. A menina não tinha, ela estava usando ainda medicamento, ela não estava nem usando insulina ainda. Presta atenção na nossa realidade, né? Presta atenção na nossa realidade. Porque a gente, quando fala do diabetes, a gente acha que é só chegar no posto de saúde que vai ter insulina, glicosímetro, fita. E não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Então, a grande realidade são pessoas contando quantas vezes vão aferir o dedo, quantas vezes vão fazer destro, porque a fita é cara pra caramba. Sim, é caro mesmo. É R$100, 50 fitas. É bem caro. O SUS dá 150 fitas por mês para diabético, quando tem. É uma realidade, tá? bem complexa. Ou seja, como é que você vai falar para uma família dessa que tem cuscuz, feijão e milho em casa, que a filha dela não pode comer nada disso? É um desafio. Então, eu entendo o médico quando ele fala assim para mim, Tati, você pode calcular e fazer as suas contas com a Nalu, porque você é nutricionista. Quem me dera se toda mãe tivesse o conhecimento que você tem. Mas eu, como médico, para segurança do paciente, eu preciso estipular faixas de... por exemplo, glicemia entre acima de 180, tantas doses. Acima de 200, tantas doses. Acima disso... Então, ou seja... Uma coisa mais geral, né?
Exatamente. Então, existe aí, eu entendo muitos profissionais que dizem assim, coma e aplique a insulina. Eu entendo, porque quando nós estamos falando para um geral, né, hoje uma bomba de insulina, para quem não sabe, o que seria o ideal para todos os diabéticos tipo 1, custa mais de 60 mil reais uma bomba de insulina. Qual grande maioria dos diabéticos tem condições de pagar 60 mil reais numa bomba de insulina? Então, nós precisamos ter o discernimento de quem é que nós vamos atender para fazer o melhor possível dentro da realidade de cada um. Usar as ferramentas que a gente tem disponível, né? O que dá para usar com essa pessoa, não necessariamente dá para usar com essa, e a gente vai desenrolando. O problema é que muita gente, Tati, só enxerga uma ferramenta. Quando você só tem martelo, tudo que aparece na sua frente você chama de prego. Não importa se é parafuso, se é qualquer outra coisa, você chama de prego. Né? Então, quer dizer, você acaba usando uma ferramenta equivocada. Imagina, você derrubar uma árvore com um martelo. É muito mais fácil com um machado. Né? Então, são essas nuances que muitas vezes as pessoas elas fecham os olhos, colocam viseiras que acabam fazendo com que ela não veja que pode ajudar outra pessoa com uma ferramenta que muitas vezes é uma ferramenta que ela não aprendeu na faculdade ou que ela não funciona para ela. Né? Eu vejo muito nutricionista fazendo isso. O que acontece? Existem profissionais e profissionais, tá? Fugindo um pouco da nutrição, porque eu não nasci nutricionista low carb. Eu me tornei uma nutricionista low carb e, para quem não sabe, o Conselho Federal de Nutrição não assume a nutrição funcional e nem a nutrição low carb, carnívoro, cetogênica como sendo áreas da nutrição. Isso para ficar bem claro, tá? Por quê? Porque as diretrizes existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia, que não sou eu, Tatiana Atílio, que vai mudar, que não é o Henrique que vai mudar. Nós podemos mudar a nossa conduta enquanto profissionais, mas não podemos mudar de cima para baixo. Então, a gente vai trabalhando a base, tentando esclarecer, levar informação com ética, com profissionalismo, com qualidade, com muita segurança e responsabilidade também, para que as coisas venham a mudar. Hoje você está usando aí, como é que é? A tabela, vocês é do Guilherme Franco? É da Tucunduva. Não, a Tucunduva, isso, a Tucunduva estava saindo ainda, a Tucunduva. Então, ou seja, a gente vai fazendo um caminho de conscientização. Então, quando começou o diabetes da Malu, que eu rasguei tudo a respeito do que eu sabia de diabetes e fui atrás da bioquímica, e pela primeira vez eu li um livro de hormônio de insulina, e falei, tava aqui o tempo inteiro, como que eu não vi? Com 2 especializações, hein, Henrique? Uma especialização em nutrição clínica, uma especialização em obesidade e uma carga de experiência hospitalar absurdamente alta. Se tem uma nutricionista que conhece de metabolismo, eu não vou ser aqui falsa modéstia, não, sou eu. Eu manjo de metabolismo. Porque eu acompanhei, assim, inúmeros pacientes lá dentro do CTI. Eu sei o que causa a nutrição. Então, quando eu fui trabalhando isso, eu comecei a ter uma conduta mais radical. Não pode, pronto, acabou. Certo. Não pode, pronto, acabou. Só que radicalismo não é legal. Porque você não consegue atingir aquela pessoa que você precisa dizer, olha, então, você faz o cuscuz, põe um pouquinho mais de ovo, daí você tira no arroz na hora do almoço, só dá o ovo para ela, usa o queijo, tenta ali, busca na horta fazer uma hortinha em casa, né? Mas não planta beterraba, não, planta alface, né? Faz assim. Então, você vai adequando aquela situação, e mesmo que você consiga reduzir 3 unidades de insulina por dia, são 30 em 10 dias, não é? E aí você está fazendo o seu trabalho. Então, eu acho assim, não é que a Tatiane faz flexível, não. Eu acho que para quem pode, tem conhecimento, cultura e condições, é obrigada a se atualizar. Exatamente. Simples assim. Simples assim. É isso aí. Né?
Simples assim. E para quem não tem condições e ainda está no processo da ignorância inconsciente, que é o paciente tem as suas limitações, Claro. né? Você tem que atuar naquela área. Então, às vezes, aí você tem que falar assim, ó, coma pé de galinha, dá pé de galinha para ela é barato. Não é? O fígado do boi, né? O bucho. Então você tem que entrar dentro de uma realidade para sair da receita de coxinha low carb. Sim, sim, claro. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente com Você você. está entendendo? Uhum. Então, sim. Então eu entendo os médicos quando têm parâmetros para ter essa condição de, olha, eu preciso assegurar o paciente para que ele não morra. E eu preciso de um profissional nutricionista competente. E aí, a sua competência, a minha competência, a competência dos profissionais é de consciência de cada um. É, exatamente. Não é? Então, eu vou dizer uma coisa para você, assim, a gente pensa às vezes, e nós nutricionistas, às vezes a gente é muito duro com os colegas de profissão. Uhum. Às vezes a gente é. Mas eu já visitei por laboratórios, eu tinha uma dieta de imunomoduladora, com L-glutamina, arginina, antioxidantes e tal. E, como eu trabalhava com paciente com câncer, eu fui num oncologista. E esperei ali e tal, igual eles me tratavam igual representante de medicamento. Uhum. Mas eu, cabeça dura, eu vou enfiar nutrição nesse pessoal aqui, eu vou enfiar nutrição nesse pessoal aqui, eu vou e pronto, acabou. Eu era assim, determinada, sou até hoje, muito determinada. E daí eu entrei no consultório e falei, doutor, eu sou nutricionista clínica, eu quero mostrar para o senhor que existe aqui uma possibilidade da gente tratar essa questão das plaquetas, melhorar a plaqueta para fazer químio, rádio e tal, assim, assim, assado. Aí ele falou assim para mim, minha filha, você sabe esta senhora que acabou de sair daqui? Eu falei, sim. Então, ela vai morrer. Eu olhei para ele e falei assim, doutor, o senhor me desculpe, todos nós vamos morrer. O senhor, eu, ela. Só que nós temos a obrigação, enquanto profissionais de saúde, de levar qualidade de vida e dignidade para essa pessoa. É isso aí, é isso aí. E daí eu acho que ele me achou tão bocuda, né? Eu acho que ele me achou assim, tão... Como assim, né? Como assim? E que um dia eu deixei meu cartão com ele, um dia meu celular tocou, ele falou assim, tá na hora de você provar para mim que o que você me disse é verdade. Eu tenho um paciente que precisa entrar em quimioterapia em 10 dias e você precisa aumentar as plaquetas dele. Henrique, pensa no meu coração. Yes! Eu falei, yes! Yes! E fui, eu lembro, era um senhorzinho sem estômago, tá? Gastrectomia, tinha um câncer de estômago, então o esôfago ligado diretamente no intestino. Você sabe que isso, para nutricionista, é um desafio, assim, violento, né? Violento para você ultrapassar. Tá fácil, você só precisa ultrapassar a digestibilidade. Entendi. Coisa simples, né? Coisa simples, você só precisa transformar proteína em aminoácido livre para ser absorvido, só isso. Só, coisa e básica. Eu trabalhei com ele, né? Eu trabalhei com ele e nós fizemos o exame no dia da químio. Ele estava com a plaqueta normal. A partir deste momento, eu era chamada no hospital o tempo inteiro. Olha que lindo! Solicito parecer técnico da doutora Tatiane Atili. Eu nem sou doutora! Para com isso, que doutora é quem fez doutorado. Eu sou a Tati nutricionista. Esse negócio não é... Porque o que me encanta não é o doutora. O que me encanta não é ir lá. O que me encanta é ver a pessoa que está sofrendo melhorar. Exatamente. Exatamente. Não é? A gente tem que colocar o nosso ego no lugar dele. Exatamente. Né? Porque se você começa a achar que você é o responsável, o seu ego infla e você começa a se achar. E aí você se perde. Né? O grande lance... Quem é o responsável pela mudança, quem é o responsável pelo resultado, não é você. A gente só dá um balizamento. O negócio vem mesmo da pessoa que está lá.
né, da força de vontade, do trabalho que ela faz. Me fala uma coisa, Tati. A tua filha, como foi a low carb para ti, né? Como foi a tua chegada no mundo low carb? E me fala um pouquinho da conduta que tu usa com a tua filha, já que ela é DM1. Você usa low carb com ela? Como é, mais ou menos? Vai ser ótimo esse papo, presta atenção. Bom, e daí eu fui descobrindo que tinha um jeito de baixar a insulina, que era baixar a glicose. Certo. Tá, mas como é que eu vou testar isso na minha filha? Não vou testar, porque mãe não faz teste em filha, né? Eu vou testar em mim. Uhum. Mas eu não tentei testar em mim para buscar o emagrecimento. Eu tentei buscar. Porque até então, você se liga, que eu não estava pensando na insulina enquanto hormônio anabólico. E aí vamos entrar aqui numa bioquímica. A insulina é anabólica. Insulina alta significa lipogênica, antilipolítica. Em palavras que todo mundo vai entender, quando você tem uma insulina alta, ela une a gordura, forma a gordura e não deixa a gordura ser utilizada como fonte de energia. Logo, exato, insulina baixa resulta em emagrecimento. Eu não tinha me tocado para isso, porque o meu foco qual era? DM1. Exato, exato. Foi quando eu fiz comigo. E daí eu emagreci 20 quilos. Mas muito mais do que a balança. Putz, eu vou falar. Tô abrindo meu coração para você, Henrique, ó. Presta atenção. Minha vida é cheia de milagres. Eu sou um milagre, entendeu? Eu sou o primeiro milagre da minha vida. A minha mãe rolou 16 degraus de escada antes de eu nascer, 3 dias antes. Sério? E bateu a minha cabeça na barriga dela, 3 dias antes. Eu nasci com uma cicatriz de 2 centímetros no cérebro. Em 1974, no Hospital das Clínicas em São Paulo, em 74, não, 75, 76, quando eu quase matei o meu irmão, né? Eu quase matei o meu irmão, que daí, assim, minha mãe disse que eu nunca dormi, mas deu tempo de fazer o meu irmão, não entendo. Pelo amor de Deus, presta isso aí, né? Como é que é? E daí, ela me via muito agressiva e levou lá no médico e falou: essa menina não é normal, você tinha que jogar água fria nela, porque ela mordeu um guri no berço. E daí fizeram um eletroencefalograma em mim e foi diagnosticado disritmia cerebral. Que hoje eu sei que naquela época, em 76, o diagnóstico era disritmia cerebral para praticamente tudo. Não sei o que é tipo a virose hoje em dia, né? Não sei o que é. Exatamente. Então, eu saí do consultório com receita de Gardenal e Tecretol, que eu tomo desde os meus 2 anos. Por quê? Como a cicatriz do cérebro tá ali e o meu sistema nervoso tava em formação, a onda cerebral passava por cima da cicatriz, eu tinha enxaquecas, tinha dores horrorosas. Entendi. E nunca tive uma convulsão porque eu tomava medicação. E daí o cérebro teve, as ondas cerebrais, as sinapses, eles tiveram que fazer um outro caminho. E é por isso que eu fico com essa fala acelerada, às vezes dá uma parada. Isso não é toque, isso é da minha condição. E eu tomo medicamento a minha vida inteira. Quando eu fiz low carb, o meu medicamento diminuiu. Olha só que show. Eu comecei a esquecer do remédio. Aí passava 3 dias, eu surtava. Deve ficar louca. E, gente, que eu tô assim louca, surtando? Putz, esqueci o remédio. Aí eu ia lá no médico assim, Fábio, eu esqueci o remédio. Ele falou assim, você tá bem? Então, hoje, eu tenho uma dose de manutenção. Eu não tenho enxaqueca, eu consigo hoje ter os meus hormônios mais equilibrados, eu consigo ser uma pessoa que não quer matar todo mundo, que não surta. É muito legal. Então, quer dizer, aí alguém fala assim pra mim, Tati, adoro essa sua energia. Eu falo, mas gente, é claro, eu sou só milagre. Eu sou um milagre vivo, você tá entendendo? Uhum. A minha filha me deu oportunidade, porque você pode ver do ângulo que você quiser. Mas a minha filha me deu oportunidade, do jeito que eu faço ela feliz, e me faço feliz, de levar essa felicidade para quem faz também.
Isso não tem preço, né? Mas, voltando lá da sua pergunta. Fiz em mim. Ok, Ana Lu, vamos cuidar. Porque antes eu fazia assim com ela. Arroz integral, um franguinho, um peixinho, uma carne e um pedacinho de fruta pós-refeição. Beleza, ela estava na lua de mel. Lua de mel, para quem não sabe, é quando o pâncreas ainda está ali capengando, produzindo insulina, né? E a gente conseguia tudo isso. Aí, quando eu comecei a fazer low carb, eu não disse a ela, Ana Lu, agora nós vamos mudar a sua alimentação, minha filha. Eu já fazia, e como moro eu e ela, em casa quem manda sou eu, sou italiana. O que mamãe colocou na mesa, como eu falava, o que mamãe colocou na mesa não é veneno, é para comer. Então, como é que eu fiz isso? Literalmente, eu abri os armários, chamei a vizinha e doei tudo. Isso não, isso não, isso não. Chorando, não pensa que eu fiz isso assim. Uhul, tô feliz, vai ser top, vida nova, estamos saudáveis, yes! Não, eu fiz chorando. Porque a comida para o brasileiro, a comida para o italiano é um ato afetivo. Sim. Você diz para uma outra pessoa que ama, dando bombom para ela. Exatamente. Não é assim? É. Então, no aniversário, é o bolo, é o ovo de Páscoa. A gente diz que ama. O primeiro ato de amor de uma mãe é dar o peito. Aham. Você A comida, ela entende tá o que muito é para uma conectada mãe? nisso, é verdade. Você entende o que é para uma mãe não alimentar o seu filho com aquilo que ele pede? É uma dor. Henrique, eu ia ao supermercado com ela e a minha filha não comia tranqueira. Ela gostava de iogurte com granola, com castanha e uva passa. Aham. Eu ia com ela no supermercado fazer compra. Aí ela dizia assim pra mim, mãe, com 6 aninhos, mãe, quando eu sarar, eu vou poder voltar a tomar meu iogurte? Henrique, É eu complicado. segurava a onda. Eu segurava a onda. Dizia, um dia, né? Hoje não. Hoje nós vamos levar esse outro aqui, ó. Top. Aham. Hoje não. Hoje nós vamos levar esse outro aqui. Top de linha. E chorava rios. Claro, gente. Sofri muito. Não existe isso de você fazer. Mas eu sempre tive comigo que ainda bem que eu sei o que fazer. É verdade, é verdade. Ainda bem. Porque a mãe, quando bate, bate com amor. Mas a vida e a doença, quando bate, bate para arrebentar. Bate para deixar você de joelho no chão. Né? Bate para arrebentar. Para dizer, tá ouvindo como é que é ou não? E mesmo que você diz assim, tô ouvindo. Problema seu, levanta sozinha daí. Exatamente. Não Então, é isso? Então hoje ela faz uma dieta mais ou menos low carb. Então, no começo, ela tinha 6 anos, foi top de linha Super 10. Chegou a fase pré-púbere. E daí, de novo, veio o inferno da minha vida, porque daí começam os hormônios, o DEA, progesterona, ainda não tá mocinha, mas... E o que isso acontece? Tudo aumenta a insulina. E ela é tão competitiva, porque a vida bateu duro nela. Porque o DM1, e eu quero deixar isso aqui gravado, o DM1 não é só uma doença, e aliás não é doença, o DM1 é uma alteração metabólica do carboidrato. Doença é o que você tem quando você deixa de cuidar da sua DM1. Exato. Então, é muito claro isso, eu sempre disse para ela. Então, assim, quando ela é uma doença social. A Ana Lu não era convidada para escolinha, para aniversário. Porque, claro, eu entendo o que a mãe ia fazer. Ficava até meio constrangedor. Tati, deixa eu te falar uma coisa, a gente só tem 1 minuto de live. Não sei como é que tá o seu tempo, se você quer continuar depois que essa cair. Ou se você Por mim podemos. Se você quiser fazer no outro dia também podemos. Eu tô aqui batendo papo com você. Então pronto. Então vamos fazer o seguinte, aproveitar que o pessoal tá vendo a gente, eu vou parar essa daqui, vou salvar no IGTV e já abro outra e já te chamo pra gente continuar, porque esse papo tá bom.
Enquanto isso, eu vou pegar a água que eu tô vendo Pronto. você aí tomar e tô seca de sede. Fechou demais. Pronto, combinado. Até já já. Pessoal, a Até gente já. volta já já, tá bom?